Fala, galerinha, beleza? Quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente vai começar mais um sábado letivo referente ao horário de terça-feira, beleza? Então, nessa aula de hoje, nós temos um encontro, nós estaremos trabalhando revisão, tema de revisão. Nesse tema, a gente vai estar trabalhando com associação de resistores, beleza? Tema muito importante para que a gente possa aprender como eu posso resolver a resistência quando eu tenho um circuito recheado de resistores, beleza? Então, a gente vai estar trabalhando com três formas diferentes de associações, que é a associação em série, em paralelo e mista, e também vou trazer para vocês alguns exemplos, algumas questões que vão envolver esse conteúdo, beleza? Muito boa tarde para quem está acompanhando a gente diretamente do YouTube, galerinha que vai entrar, que está entrando pouco a pouco também pelo IPTV, um prazer estar aqui com todos vocês. Certo, galerinha? Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, um abraço aí para a galerinha que está nos acompanhando, Pantera, Sandra, muito boa tarde e que seja uma aula muito especial para todos nós, beleza? Vamos então, olha aí a Érica também entrando, Érica Fernanda, sempre presente aqui nas nossas aulas, nas nossas lives do canal Educação. Jovens, vamos então conferir nosso tema de hoje, que é associação de resistores. Nós temos uma aula cheia, recheada de conhecimento, certo? Sobre esse tema. Na aula de hoje, dia 9 de julho, disciplina de Física, eu, professor Caio, estarei com vocês para mais uma aula, né? E o que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje? Vamos dividir a nossa aula em três pontos principais. Esse ponto inicial de apresentação, que eu te apresento o conteúdo, vou apresentar a disciplina. Vamos ter a parte de conteúdo, que a gente vai trabalhar com a associação de resistores. E nessa associação de resistor, a gente vai conhecer a associação em série, a associação do tipo em paralelo e a associação mista de resistores. E aí, nessa associação, eu já te adianto logo que você vai trabalhar com uma associação em série juntamente com uma em paralelo. Beleza? E, por fim, a gente vai trabalhar algumas questões sobre esse tema para que a gente vá bem preparado ao final da aula entender cada um desses tópicos. Certo? Então, pega logo teu caderno, tua caneta, teu lápis, tua borracha, todo o teu material escolar para a gente iniciar, então, o estudo da associação de resistores. Para começar, professor, o que é uma associação de resistores? Bom, jovens, é um conjunto de resistores que eu vou anexá-los no mesmo circuito. Então, quando você observa pisca-pisca, quando você tem várias lâmpadas em um cômodo, em uma sala, que elas ligam de uma vez só com um clique do interruptor, ou que você vai ter que sair ligando uma por uma. Ali, você vai ter uma associação de resistor. A lâmpada, por exemplo, o LED do pisca-pisca, ambos vão funcionar como resistores. E como você tem mais de um LED, como você tem mais de uma lâmpada na cômoda, né? No cômodo, na sala, no quarto, então você vai ter, nesse caso, vários resistores associados. Nesse caso, então, eu tenho que trabalhar o meu circuito de uma forma diferente. Não posso estudar um por um, não posso estudar cada lâmpada separadamente. Eu tenho que estudar a associação por completa. Então, a associação de resistores é um circuito elétrico que apresenta dois ou mais o quê? Resistores. Então, ao colocar
dois ou mais resistores em um mesmo circuito elétrico, eu estou realizando uma associação de resistores. E a gente vai hoje estudar essas associações de três maneiras: em paralelo, em série ou mista. E aí essas três maneiras, a paralelo, a série e a mista, nós vamos diferenciar cada uma delas com as suas características, com a presença da corrente, presença da DDP e como esses dois conceitos eles vão estar presentes em cada uma das associações. Por exemplo, na paralelo, a DDP vai ser diferente da série, vai ser diferente da mista. Tá? Como a energia se comporta dentro do circuito, vai ser diferente em cada uma das associações. Então, por isso que elas são estudadas separadamente. E aqui eu trouxe nessas imagens exemplos de associações que estão presentes no nosso dia a dia e a gente às vezes não leva em consideração. Essas associações podem estar em rádios, a pilha, podem estar em qualquer outro eletroeletrônico, como um rádio mesmo que liga na tomada. Podem estar na plaquinha do teu notebook, do teu celular. Podem estar no pisca-pisca. Onde eu tenho resistor e mais de um resistor no mesmo circuito, eu terei uma associação de resistores. Então, se por acaso um dia teu computador quebrar, tu não quiser mais ele, e você comprar outro, esse que quebrou, dá uma conferida lá nas peças dele. Você vai ver uma plaquinha toda verde, cheia de vários elementozinhos de circuitos. E aí você vai ver associações como essas. É bem interessante da gente observar. E aí lá, você pode ver essas associações em série, em paralelo, todas elas com um objetivo de montar um circuito e doar uma resistência para aquele circuito. Tá bom? Qual desses resistores é o mais comum? Mais comum, pisca-pisca, né? Pisca-pisca ele faz o papel de um resistor, por quê? Porque ao produzir luz, ele também produz efeito Joule, né? O aquecimento do material. Então, quando eu tenho uma lâmpada, um LED, produzindo aquecimento, ele está fazendo um papel de um resistor, porque ali tem uma resistência. Então, no pisca-pisca, você pode dizer, Érica, que ali é um resistor. Certo? Ali tem uma resistência. Mas, em todo eletroeletrônico, você vai possuir esses resistorzinhos aqui também, né? Da primeira imagem. Esses resistores eles têm esse papel de produzir uma resistência naquele circuito e a corrente elétrica ela não chegar no seu local final, no seu objetivo, toda de uma vez. A resistência ela tem esse papel, como a gente viu quinta-feira, de resistir à passagem de corrente elétrica, de produzir ali um controle da quantidade de cargas que chega até o circuito. E aqui a gente vai observar as diferentes formas como eu posso analisar o meu circuito, de acordo com como eu monto esses resistores. Se esses resistores são montados em série, se esses resistores estão montados em paralelo, ou de forma mista, que vai ser uma mistura das duas primeiras, paralelo com série. Tá? Então, jovens, o primeiro circuito que a gente vai analisar é a associação em série. Como é configurada, qual é a característica de representação para uma associação em série? Série, eu quero que tu lembre da série lá que tu assiste na Netflix, na Disney Plus, nos streams, tá? E aí eu quero que você analise a seguinte questão. Quando você vai começar a assistir uma série, tu já começa a assistir pelo 4º episódio? Pelo 5º?
Tu assiste de trás para frente os episódios? Não, né? Você tem uma sequência. Os episódios lá da série que tu está assistindo, tu começa pelo primeiro, em seguida vai para o segundo, terceiro, quarto, por diante. Não pode ficar pulando episódio, senão tu não vai entender nada no meio da história. Então aqui na associação em série, você também tem uma sequência de resistores. Por isso o nome dessa associação. Nesse tipo de associação, os resistores eles estão conectados um ao lado do outro. Da seguinte maneira. Os polos dos resistores estão conectados. Eu vou colocar aqui A, B, C e D. Entre os pontos AB, você tem um resistor. Então, AB são os polos do primeiro resistor. Entre os pontos BC, você tem um outro resistor. Então, os pontos BC são os polos desse resistor número 2. Entre os pontos C e D, você também tem um terceiro resistor. Entre esses pontos C e D, você vai observar que tem os polos de um outro resistor, de um terceiro resistor. O que eu quero que você analise na associação em série? Você vai observar que os polos dos resistores estão conectados um em sequência do outro. O polo do R1 está conectado no polo do R2, o polo do R2 está conectado no polo do R3 e assim por diante. Então, eles estão em sequência. Primeiro vem o resistor 1, depois o resistor 2 e, em sequência, o resistor 3. Se a gente observar que eles estão conectados um no polo do outro, eu vou observar que eu tenho uma associação em série de resistores. E isso vai me dar uma sequência para esses resistores associados. Ok? Outra característica desse tipo de associação é como eu posso representar a corrente elétrica. A corrente elétrica, você lembra que ela é Eu posso dizer que a corrente elétrica, a gente viu que ela é uma quantidade de cargas que se move de forma ordenada por um fio condutor. Então, imagina agora a segunda situação. Eu tenho aqui um circuitozinho funcionando, tenho 3 LEDs funcionando, e nesses LEDs eu tenho uma quantidade de carga passando por eles. São essas bolinhas brilhantes que estão correndo no meu circuito. Essas bolinhas, elas estão correndo o meu circuito de forma ordenada, né? Passa uma determinada quantidade de cargas, de bolinhas. Elas estão se movendo de um lado para o outro, nunca ao contrário. Então, eu posso dizer que essas bolinhas representam uma corrente elétrica. Jovens, essa corrente elétrica, ela inicia no positivo e vai em direção ao negativo em um sentido convencional. A gente estudou esse sentido convencional essa semana, né? O sentido convencional é o sentido que sai do positivo da bateria, ou seja, do cátodo, e vai para o anodo, que é o lado negativo, ou cátodo e ânodo. Certo? Então eu tenho a corrente elétrica saindo do positivo da minha bateria e entrando pelo lado negativo da bateria, de acordo com o sentido convencional. Meus queridos, aí eu quero que você analise a corrente elétrica que passa por
cada um dos resistores. Se a gente analisar a corrente elétrica que passa por cada um deles, você vai observar que ela é a mesma. Por quê, professor? Porque a corrente elétrica, ela só se separa se ela tiver mais de um caminho para isso. Como ela tem um único caminho, então ela vai ser a mesma para todos. A mesma corrente que passa pelo LEDzinho vermelho é a mesma que passa pelo LEDzinho azul e que passa pelo LEDzinho verde. Então, nesse caso, eu tenho uma associação do tipo em série. Essa é a representação dessa forma de associação. Então, você já tem aí duas características, né? A primeira é que a corrente elétrica é a mesma, e a segunda é que os polos dos resistores estão ligados em sequência. Os polos dos resistores estão ligados entre si. Ok? Dúvidas até aqui? Leonildo, qual será a programação das aulas de hoje? O mesmo horário de terça-feira, viu, jovem? Hoje nós estamos trabalhando com o calendário de terça-feira de aulas. Tá? Então hoje, primeira, física, logo em sequência você vai ter a aulinha de geografia do professor Adriano e assim por diante, o horário de terça-feira. Beleza? Show de bola? Jovens, então, ficou alguma dúvida nessa forma de representação? Tudo tranquilo? Érica, Pantera, Leonildo? Alguma dúvida? Beleza, né? Jovens, continuando aqui, a gente vai observar algumas propriedades. As duas propriedades aqui, eu falei ali intuitivamente em cada um dos conceitos, implicitamente em cada um dos conceitos. Porque quando eu falei que a corrente elétrica ela só tem um único caminho para percorrer o meu circuito, eu acabei falando a primeira propriedade, que é a corrente igual para todos os resistores. Então, nesse circuito em série, a corrente acaba sendo a mesma para todos os resistores do circuito. E a corrente total, ela já é diferente. Ela não é a mesma para todos. Ela é a soma, né? A tensão total, a DDP total, ela é a soma das tensões parciais. Como assim parciais, professor? Cada resistor ele vai ter uma DDP, uma tensão elétrica diferente. Por quê? Observem os polozinhos, né, dos resistores. O primeiro tem o polo AB, o segundo BC e o terceiro CD. A DDP por completo, ela está aqui embaixo. Ó. Tudo isso aqui embaixo faz o papel de uma DDP. Correto? Show de bola? Tudo aqui embaixo faz o papel da DDP. Então, jovens, divide o meu circuito aqui em 3. São 3 resistores, né? Olha aí, dividi o meu circuito em 3. Cada resistor vai ficar com um pedaço da DDP para ele. O resistor 1
vai ficar com um pedaço, o resistor 2 com outro e o resistor 3 com outro. Por que isso, professor? Porque os polos deles é onde se encontram as DDPs. Existe uma diferença de potencial entre os polos de cada resistor. Então, entre o polo AB é uma diferença de potencial. Entre o polo BC é outra diferença de potencial. E entre os polos C e D, você tem uma terceira diferença de potencial. Então, acaba que cada resistor vai ter a sua diferença de potencial. E aí, nesse caso, jovens, para descobrir a tensão total, eu tenho que somar as tensões. Tensão do primeiro resistor, mais a tensão do segundo, mais a tensão do terceiro. Certo? Beleza? E aí tem a perguntinha do Leonildo, né? Perdão, do Mikael, desculpa. Mikael, só que no sentido real é outro, né? E isso, quando a gente falou do sentido da corrente, o sentido convencional, que é esse que nós estamos usando, é do positivo para o negativo. O sentido real é o contrário, né? Só que a gente não usa ele na teoria. Então nem precisa se preocupar com ele. Não vai cair nas suas provas. Beleza? Gente, alguma dúvida até aqui? Ficou alguma dúvida nas propriedades? Tranquilo? Professor, e se por acaso eu quiser substituir esses 3 resistores por um único resistor, para deixar o meu circuito menor? É isso que está acontecendo com os aparelhos. Não sei se você já notou, mas os celulares, não sei se você já viu, né, também. Quem já viu, quem já notou isso, os celulares eles antes eram gigantescos. O tamanho do celular era quase o tamanho de um tijolo. E aí os celulares começaram a vir menores. Estão começando a aumentar de novo, né? Hoje em dia o celular está do tamanho de um tijolo novamente. Mas eles passaram por essa mudança primeiramente, de um tijolo para um celular bem pequeno. Hoje os notebooks eles estão passando por essa evolução também. Os notebooks antes eram grossos, eram bem grandes. Hoje você já tem notebooks bem fininhos. Quando eu faço essas alterações, eu tenho que manter a mesma configuração. E às vezes até melhorar a configuração do aparelho. E nós usamos a física a nosso favor. Muitas vezes, nesses circuitos elétricos, você tem uma associação de vários resistores e para diminuir a área ocupada pelo circuito, nós acabamos fazendo uma associação bem menor, produzindo uma resistência equivalente. O que é a resistência equivalente, professor? É você substituir todo o teu circuito com vários resistores por um único resistor. Então a gente acaba fazendo isso na eletrônica. Ah, como é que um celular desse, que é bem pequeno, ele veio de um celular muito grande? Primeiro ele tinha que fazer lá no circuito do celular uma redução do número de equipamentos, do número de elementos do circuito. Então eu tenho aqui uma resistência equivalente ao substituir 3, 4, 5 resistores por um único resistor. Quando esses resistores eles estão em série,
Novamente eu vou trazer uma dicasinha para vocês. Se os resistores estão em série, você vai usar a operação da soma para achar a equivalência desses resistores. Então, por exemplo, se eu tenho um circuito com 3 resistores, o primeiro resistor tem 10 ohms de resistência. O segundo tem 20 ohms de resistência. E o terceiro tem 30 ohms de resistência. Eu vou apenas somar essas resistências, já que eu percebo que eles estão em série. Se eles estiverem realmente em série, professor, qual será a resistência? 10 mais 20 mais 30. Isso dá o total de 60 ohms de resistência. Ok? Então, jovens, todas as vezes que você observar uma associação de resistores em série, você vai realizar a soma das resistências parciais e encontrar a resistência equivalente. Perfeito? Professor, e se eu tiver 3, 4, 5 resistências iguais? Se o circuito falar que eu tenho 10.000 resistores, eu vou ter que somar os 10.000 resistores? Pode ser. Mas deixa eu facilitar para ti também. Tem uma forma mais fácil. Se você tem vários resistores com a mesma resistência, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro resistor com 5 de resistência. O segundo com 5 também de resistência. E o terceiro também igual a 5. Eu posso somar diretamente 5 mais 5 mais 5. Ou eu posso pegar a resistência de um deles, já que são iguais, e multiplicar pelo número de resistores. Então aqui eu tenho 3 resistores, todos valendo 5. Quero descobrir qual a resistência equivalente. Então você pega o número de resistores, que vale 3, né? E multiplica pelo valor da resistência de um deles. Professor, se eu quiser pegar o resistor 2, pode, porque ele vale igual a 3 e vale igual a 1. Não importa qual que você vai pegar, porque todos eles têm o mesmo valor. Então fica 3 vezes 5, que é igual a 15 ohms. Tá bom? Então não esqueça, todas as vezes que eu tenho resistores associados em série com a mesma resistência, como é que nós vamos achar a resistência equivalente? Será o produto do número de resistores vezes a resistência de um deles. Entendido, jovens? Professor, se eu somar 5 mais 5 mais 5, vai dar 15 também? Dá. Beleza? Então a regra geral é essa. Você soma a resistência de cada um. Porém, tem um caso particular. Se eles têm a mesma resistência, você multiplica o número de resistores por essa resistência. Perfeito? Show de bola? Tranquilo, Érica, Micael, galerinha que está acompanhando a nossa aula. Leonido também estava presente.
Tranquilo, né? Continuando aqui, jovens, tem uma observação. Quero que vocês se liguem em um tópico. Numa associação em série, se um resistor for suprimido. O que é suprimido, professor? Se você retirar ele do circuito, se ele parar de funcionar por mau funcionamento, se acontecer alguma coisa que esse resistor não está executando a função dele. Nesse caso, ele estará sendo suprimido. E aí vem um porém. Como eles estão ligados em série, um no polo do outro, e a corrente elétrica só tem esse caminho para percorrer, você vai ter um probleminha. A corrente elétrica, ela sai do positivo da nossa bateria e tenta ir em direção ao negativo da nossa bateria. Porém, ela encontra um obstáculo. Ao suprimir esse resistor, você abre o circuito. Teu circuito acaba ficando aberto. Ali você tem um obstáculo para a corrente. Imaginei como se fosse uma ponte que quebrou, que caiu. Não tem por onde os veículos passarem. Então você tem a mesma ideia aqui, caso tenha um resistor suprimido. Então eu vou te dizer uma coisa. Se em uma associação em série eu tiver pelo menos um resistor suprimido, deixará de passar a corrente por esse circuito. Eu não vou produzir o funcionamento dele. Exemplo, pisca-pisca. Você já talvez teve na sua casa algum pisca-pisca que você só notou que ele parou de funcionar no final do ano, né? Porque a gente só pega em dezembro para montar a casa toda. E aí você foi lá na sua caixinha lá dos enfeites de Natal, ligou o pisca-pisca e nada dele funcionar. É porque aquela associação ali é em série e muito provavelmente um dos piscas-piscas ou mais de um acabaram queimando, acabaram sendo suprimidos. E aí você não tem o funcionamento do aparelho por completo, do circuito por completo. Aí só outro circuito, só outro pisca-pisca para você ter todos funcionando novamente. Certo? Beleza? Jovens, vou então trabalhar agora com vocês algumas questões. Certo? Vamos tentar entender agora esse conteúdo através das questões, aplicar o que a gente compreendeu na aula teórica nesses exemplos que eu trouxe para vocês. Então, a primeira questão diz o seguinte: determine a resistência equivalente do circuito a seguir. Eu quero que vocês façam comigo o cálculo da resistência equivalente para esse circuito. Professor, como é que eu vou descobrir se o circuito está em série, se o circuito está em paralelo, se é um circuito misto? Você precisa analisar o caminho que a corrente elétrica vai percorrer. Como é que eu realizo essa análise? Eu vou observar os polos dessa minha bateria e a minha corrente elétrica ela vai percorrer o circuito por completo. Onde tiver caminho para ela percorrer, ela vai.
E aí, se você observar, a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer. Se eu tenho um único caminho para percorrer, quer dizer que eu tenho um circuito em série. Se eu achar mais de um caminho, mais de uma possibilidade por onde a corrente pode ir, aí eu tenho um circuito em paralelo. Ok? Jovens, então vamos lá. A resistência em série seria a soma da resistência do primeiro mais o segundo mais o terceiro. O primeiro, vou considerar que o primeiro é o 10. O segundo eu vou dizer que é o 8. E o terceiro é o 4. Então vai ficar 10 mais 8 mais 4. Somando tudo, nós acharemos uma resistência equivalente igual a 22 ohms. Beleza, jovens? Show de bola! Olha aí a Érica participando, conferindo aí nosso gabarito, né, Érica? 22 ohms. Parabéns. Micael. Cadê o Micael, Leonildo? Conseguiram entender? A Érica disse que está ok, né? Confirmou o gabarito dela igual a 22, bateu com o nosso. Cadê os rapazes? Vou te disponibilizar um minutinho, tá? Um minutinho na tela e a gente volta já já. Vamos lá, jovens. Dando continuidade. Soluçãozinha na tela, 22. Bate com o nosso resultado. Vamos lá para a próxima? Vou deixar essa daqui com vocês, tá? Ele diz o seguinte: eu tenho dois resistores de resistências iguais e eles são ligados em série. Olha aí. As resistências são iguais a 20 e 30 e eles estão ligados em série. Eles são conectados a uma bateria de 30 volts e ele quer que você determine a resistência equivalente. Vou te dar 2 minutinhos e aí você volta com o resultado para essa questãozinha, tá? 2 minutos.
Voltamos. Gabarito, letra B. Érica Fernanda já mandou o gabarito. E aí, você só precisa lembrar do seguinte. Como eles estão associados em série, só realizar a soma, né? Do primeiro resistor mais o segundo resistor. Então, a resistência em série seria 20 mais 30. Resistência em série é igual a 50 ohms. Gabarito letra B de bons alunos. Parabéns, jovens. Muito bem. Tudo certo até aqui? Tranquilidade? Conseguiram responder? Vamos para o próximo, que é mostrar aqui para vocês o gabarito, confirmando a nossa resolução. E aqui mais uma questãozinha, tá? Questãozinha número 3. Questãozinha número 3. Vou te dar mais 2 minutinhos também para você pensar direitinho nela, tá? 2 minutinhos na tela. Muito bem, galerinha. De volta. Vamos então para a nossa questãozinha número 3. Ele diz que os resistores estão associados em série e ele quer que você assinale a alternativa correta. Corrente elétrica, letra A. Corrente elétrica é igual para todos os resistores? Pronto. Gabarito letra A, confirmando aí a nossa terceira questãozinha de hoje. Prontinho, prontinho, prontinho. Fechamos aí a associação de resistores em série. Ficamos combinados assim, né? Gabarito letra A para a terceira questãozinha. Trago sempre essa resolução, tá? Para que você depois analise em casa com calma cada uma das questões, caso você queira acessar esse material depois lá na nossa plataforma do canal Educação. Tá bom? Então lá você vai observar a resolução, cada justificativa, por que é verdadeira, por que é falsa, certo? E, para finalizar, a gente vai trabalhar, no tempo restante, a associação em paralelo. Em série, eu tinha como característica uma sequência para a associação dos resistores. Aqui, em paralelo, esses resistores eles estão
à parte um do outro. Como assim à parte, professor? Eles vão funcionar separadamente. Então, quando você lembra de paralelo, lembra de à parte. Paralelo, lembra que eles estão separados, eles estão à parte um dos outros, certo? E aí, jovens, eu posso identificar isso pela representação. Na representação, eu vou colocar novamente os pontos para ajudar você a entender. Para o R1, eu tenho os polos dele em AB. Vou colocar assim. O gerador, ele está entre os polos AB. O primeiro resistor, o R1, está nos polos CD. No R2, os polos do meu resistor são EF. E depois eu tenho os polos G e H. Tá? Olha aí, galerinha. Eu quero que você observe o seguinte. A DDP AB, a DDP existente entre AB, é a mesma DDP que existe entre CD, é a mesma que existe entre EF e a mesma que existe entre GH. E aí você consegue analisar, jovens, que a principal característica da associação em paralelo é essa. A DDP acaba sendo a mesma para os resistores, porque eles não estão conectados em sequência. Os polos de cada um desses resistores, eles estão separados, eles estão conectados de forma separada. E aí eu posso analisar o seguinte. Os polos de cada um dos resistores estão conectados com o mesmo polo da bateria. Então, por isso que eu posso estudá-los separadamente, a parte um do outro. E aqui, meus queridos, eu observo o seguinte. Nesse tipo de associação, como a Érica colocou para a gente, a carga elétrica ela terá mais de um caminho para percorrer. Os elétrons vão poder percorrer mais de uma forma, mais de um caminho. Tá? E aí isso a gente observa na representação. Novamente, as bolinhas simbolizam as cargas elétricas, né? A corrente elétrica, ela vai sair então do polo positivo e chegar no polo negativo. Porém, se a corrente elétrica quiser escolher passar pelo LED azul, ela consegue. Se ela falar, não, eu quero passar pelo LED verde, ela também consegue. E passar pelo LED vermelho, ela consegue também. Então, tem mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer. Ela pode passar pelos 3 caminhos tranquilamente. O porém é que ao passar pelo primeiro caminho, ela vai ser dividida em uma parte, que é diferente da parte 2, que é diferente da parte 3. E aí o que a gente pode observar nesse tipo de associação? Que a tensão é a mesma, porém a corrente total é a soma das correntes parciais. Como assim, professor? A corrente elétrica que sai da bateria e que chega na bateria, o resultado dela, para ela ser total, é necessário você somar a corrente que passa pelo primeiro resistor com a corrente que passa pelo segundo resistor, mais a corrente que passa pelo terceiro resistor.
Enquanto isso, a tensão elétrica em cada um dos resistores é a mesma. E aí, eu posso dizer que surge uma maneira de calcularmos uma resistência equivalente para simplificar o meu circuito. Como é que eu posso simplificar o meu circuito? Através da resistência equivalente, que é a resistência somada de todos os resistores. Lembra daquela historinha que eu falei, né? De que eu quero simplificar o meu circuito, que eu quero deixar o meu circuito menor, tirando um número muito grande de resistores e substituindo por um único resistor, que equivale a todos os outros. Então, isso é a minha resistência equivalente. Quando eu trabalho com a associação em paralelo, eu digo que essa resistência equivalente ela é a soma dos inversos. Lembra que na série era só somar diretamente. Na paralelo, não. Eu vou pegar a resistência invertida e somar essas resistências invertidas. Ok? E aqui surge a minha expressão. A expressão que eu vou utilizar é essa. 1 sobre a resistência equivalente em paralelo é igual a 1 sobre a resistência do primeiro resistor, mais 1 sobre a resistência do segundo, mais 1 sobre a resistência do terceiro. E assim, quanto houver resistores. Porém, eu posso simplificar isso. Mas isso é para uma situação particular. Se eu tiver no meu circuito apenas 2 resistores, se nós tivermos 2 resistores apenas, a situação muda. A minha resistência em paralelo, ela será o produto pela soma. Ela será o produto pela soma. Tá? Beleza? Então, quando eu tenho 2 resistores em paralelo, eu posso realizar o cálculo dessa maneira. O produto das resistências dividido pela soma das resistências. Certo? E a Érica vem com uma perguntinha aqui pra gente. A paralela é inversamente proporcional? Quer dizer isso, né? Matematicamente. A resistência equivalente, ela acaba sendo menor do que a menor resistência. Por exemplo, se eu tenho uma resistência 1 valendo 1, a resistência 2 valendo 2 e a resistência 3 valendo 3. Eu vou observar que a resistência equivalente desses 3 resistores ela vai ser menor que 1. Ela vai ser menor que 1. Tá? E aí acaba você tendo uma resistência em paralelo inversamente proporcional. Ok? E aí, jovens, para a gente fechar, eu tenho aquele caso especial, né? Que eu coloquei lá na associação em série. Quando eu tenho mesma resistência para vários resistores, o que eu fazia na série? Eu somava. Aqui na paralela, eu vou dividir.
Vamos supor que eu tenha 3 resistores de 9 ohms. Como é que eu encontro a resistência equivalente? Eu vou pegar a resistência de um deles e vou dividir pelo número de resistores. E aí eu encontro a resistência equivalente. Olha aí, galerinha. A resistência em paralelo sempre será menor que a resistência de cada resistor separadamente. Tá bom? Você vai observar sempre essa característica. Jovenzinhos, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje, nosso horário de hoje, não é isso? E a gente se encontra agora na próxima terça-feira, onde nós teremos a nossa última aula do semestre. Tá bom? Encontro vocês lá, até a próxima aula e tchau, tchau.